Existem 7 verdades sobre dinheiro que separam aqueles que acumulam riqueza daqueles que apenas sobrevivem. E a razão pela qual você nunca as aprendeu não é acidente, é design. Durante décadas, estas verdades permaneceram escondidas à vista de todos, camufladas nas escrituras antigas, codificadas nos ensinamentos dos mestres da prosperidade, deliberadamente mantidas fora do alcance daqueles que mais precisavam delas. Mas algo está prestes a mudar, porque nos próximos minutos, você não apenas descobrirá estas 7 verdades, você entenderá por que sua vida financeira inteira foi uma batalha que você estava destinado a perder desde o início. O que você está prestes a ouvir não são teorias, não são mais conselhos motivacionais vazios, não são promessas frágeis de enriquecimento rápido. Isto é a convergência de 2 sistemas de conhecimento que a elite espiritual e financeira tem usado silenciosamente por séculos: a sabedoria bíblica sobre a natureza da prosperidade e os princípios científicos da mente revelados por Napoleon Hill. Quando estas 2 forças se encontram, elas não somam, elas multiplicam, e o resultado é um mapa completo, um código decifrável que transforma não apenas sua conta bancária, mas a própria essência de como você existe no mundo do dinheiro. Ao final deste vídeo, você possuirá algo que pouquíssimas pessoas na história tiveram acesso consciente: o sistema operacional completo da riqueza. Não fragmentos, não migalhas de sabedoria espalhadas em 1000 livros diferentes, mas as 7 leis fundamentais, unificadas, cristalizadas, prontas para serem instaladas em sua consciência. A pergunta não é se estas verdades funcionam. A pergunta é: você está pronto para viver como se elas fossem absolutas? Porque uma vez que você as conheça verdadeiramente, não há mais como fingir que a pobreza é inevitável. Não há mais como culpar as circunstâncias. Só resta a decisão. Você conhece aquela sensação, não conhece? Aquele peso que se instala no peito quando você abre o extrato bancário e vê os números, sempre os mesmos números, mês após mês, ano após ano. Você trabalhou, meu Deus, como você trabalhou. Acordou antes do sol nascer, voltou para casa quando ele já havia se posto, aceitou horas extras que roubaram fins de semana da sua família, disse sim para tarefas que esmagaram sua alma porque precisava do dinheiro, e durante todo esse tempo, você acreditou na promessa, a promessa de que o esforço se traduziria em segurança, de que a disciplina construiria um futuro sólido, de que sacrificar hoje garantiria conforto amanhã. Mas amanhã chegou e aqui está você. As contas são pagas, sim. A sobrevivência está garantida, por enquanto. Porém, aquela sobra significativa, aquele colchão de segurança real, aquela sensação de respirar sem calcular cada centavo, isso nunca veio. E o que é ainda mais doloroso é que você fez tudo certo. Não foi irresponsável, não gastou em futilidades, economizou onde podia, seguiu cada conselho financeiro que os especialistas pregavam, trabalhou duro, guardou dinheiro, foi prudente, mas a matemática simplesmente não fecha. E agora há uma pergunta que sussurra em sua mente nas madrugadas silenciosas, quando o sono não vem: o que eu fiz de errado? A verdade é ainda mais perturbadora. Você não fez nada de errado. O problema é que você fez exatamente o que foi programado para fazer. E essa programação foi projetada para mantê-lo exatamente onde você está, trabalhando, pagando, sobrevivendo, mas nunca verdadeiramente prosperando. Imagine a sensação de estar em uma esteira rolante que nunca para. Você corre, 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 mas a paisagem ao redor permanece idêntica. Seus músculos ardem, seu fôlego se esgota, mas você não avança 1 centímetro. Essa é a armadilha na qual décadas da sua vida foram consumidas. E o mais cruel é que te disseram que isso era virtude, que isso era responsabilidade, que isso era o caminho. Você conhece aquele aperto no estômago quando pensa em 5 anos à frente? Aquela ansiedade fria que sobe pela espinha quando você se pergunta se o dinheiro vai durar, se conseguirá se aposentar com dignidade, se não se tornará um fardo para seus filhos? É aquele terror silencioso que você não compartilha com ninguém, porque admiti-lo em voz alta tornaria tudo demasiado real. Você sorri, diz que está tudo bem, mantenha a compostura. Mas à noite, quando está sozinho com seus pensamentos, o medo se senta ao seu lado na cama e você revira
calculando, recalculando, tentando encontrar uma saída em números que simplesmente não oferecem nenhuma. Há também aquela humilhação específica, não é? Aquela que ninguém vê, mas que você carrega como uma pedra no peito. A humilhação de precisar dizer não. Não para o convite de viagem que renovaria sua alma cansada. Não para a oportunidade de investir em algo que seu instinto diz que seria transformador. Não para ajudar alguém que você ama e que está passando por dificuldades. Cada não é uma pequena morte, uma rendição, um lembrete de que sua vida não é sua. Ela pertence às contas, às obrigações, à tirania da escassez. E você começa a se sentir menor. Não porque você seja menor, mas porque o mundo financeiro te ensinou a se encolher. E então, há o tempo. O tempo. Essa dimensão cruel que não negocia, não espera, não perdoa. Você olha no espelho e vê que as décadas passaram. As rugas ao redor dos olhos não mentem. Os cabelos grisalhos contam a história do esforço que não gerou frutos proporcionais. E uma pergunta devastadora emerge das profundezas da sua consciência. Ainda há tempo? Ainda é possível reverter esta realidade? Ou a janela se fechou enquanto eu estava ocupado sobrevivendo? Esse terror do tempo esgotado é, talvez, a dor mais aguda de todas, porque dinheiro pode ser recuperado, mas os anos simplesmente se foram. Você não está sozinho nesta angústia. Milhões de pessoas acordam todos os dias com esta mesma sensação de aprisionamento financeiro disfarçado de normalidade. E sabe o que é mais insidioso? Eles te convenceram de que isso é maduro, que isso é ser adulto, que sonhar com mais é infantil. É ganância, é falta de gratidão pelo que já se tem. Então você aprendeu a calar a voz interior que grita por liberdade. Aprendeu a chamar sua resignação de contentamento. Aprendeu a sobreviver em uma cela mental enquanto chamava isso de realismo. Mas algo dentro de você nunca aceitou completamente essa sentença. Algo dentro de você sempre soube que havia outra forma, e é exatamente esse algo que o trouxe até aqui, até este momento. Aquela centelha teimosa que se recusa a apagar completamente, aquela intuição persistente de que a vida não deveria ser esta luta interminável contra a escassez. Você está certo, sua intuição está certa, e o que você está prestes a descobrir validará cada suspeita que você teve de que o jogo estava manipulado desde o início, porque estava. Mas agora, você está prestes a aprender as regras reais, as 7 verdades que mudarão tudo. E quando você as compreender verdadeiramente, a esteira rolante finalmente irá parar. E você, pela primeira vez em décadas, começará a caminhar para frente. Deixe-me revelar algo que talvez seja difícil de ouvir, mas essencial para sua liberdade. Tudo o que te ensinaram sobre dinheiro estava incompleto. Não completamente errado, mas perigosamente incompleto. Trabalhe duro, economize, invista devagar e consistentemente. Este mantra foi repetido por gerações como se fosse a fórmula sagrada da prosperidade. E há verdade nele, sim, mas é uma verdade fragmentada, uma meia receita que produz resultados medíocres porque falta o ingrediente principal. O trabalho duro sem alinhamento mental é apenas exaustão organizada. A economia sem consciência de abundância é apenas acúmulo de migalhas. O investimento sem a frequência vibracional correta é apenas rearranjar cadeiras no convés de um navio que está afundando. O que nunca te disseram é que existe algo anterior ao trabalho, anterior ao investimento, anterior até mesmo à estratégia financeira, a reprogramação da consciência. E por que nunca te disseram isso? Porque o sistema precisa de trabalhadores, não de criadores de riqueza. Precisa de pessoas que troquem tempo por dinheiro, que permaneçam dependentes do próximo pagamento, que nunca acumulem poder financeiro suficiente para questionar a estrutura. Não é uma conspiração elaborada com vilões em salas escuras, é algo muito mais simples e mais difundido. É uma programação cultural transmitida de pai para filho, de professor para aluno, de geração para geração. Uma programação que diz: seja grato pelo emprego, não arrisque. Segurança é mais importante que liberdade. Aceite seu lugar. E a verdadeira elite financeira, eles nunca operaram por estes princípios. Eles dominaram algo totalmente diferente. A mentalidade magnética, a capacidade de atrair riqueza pela frequência de seus pensamentos, não apenas pela força de seus músculos. O conhecimento convencional que você recebeu não é seu aliado, é seu carcereiro invisível. E a prisão mais eficiente é aquela que o prisioneiro defende, aquela que ele acredita ser sua casa. Você foi ensinado a ter medo do risco, a desconfiar da abundância, a considerar a riqueza como algo moralmente suspeito ou reservado para os sortudos,
ou sem escrúpulos. Este condicionamento não foi acidental, porque se você descobrisse que a prosperidade é, na verdade, seu estado natural, se você compreendesse que a escassez é a aberração, não a norma, você se tornaria imparável. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. As 7 verdades que você está prestes a conhecer não são apenas informações, são as chaves que abrem cada fechadura desta prisão mental. E do outro lado está a liberdade financeira que sempre foi sua, por direito de nascimento espiritual. Existe um momento na história da humanidade em que 2 caminhos de sabedoria, separados por milênios e oceanos, convergem para revelar a mesma verdade fundamental. De um lado, as escrituras sagradas, escritas por profetas e reis, que compreenderam as leis invisíveis que governam a manifestação material. Do outro, a ciência da mente humana, decodificada por investigadores modernos, que dissecaram o funcionamento da consciência com precisão cirúrgica. E quando estas 2 correntes se encontram, algo extraordinário acontece. Elas não contradizem uma à outra. Elas se confirmam mutuamente com uma precisão que desafia o acaso. Provérbios 23:7 declara com autoridade milenar: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Napoleon Hill, após estudar 500 dos homens mais ricos de sua época, destilou sua descoberta central em palavras quase idênticas. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Um código duplo, uma chave espiritual, uma chave científica. Quando você as gira simultaneamente, a porta da prosperidade não apenas se abre, ela se escancarar. O que você está prestes a receber não são 7 opiniões sobre dinheiro, não são 7 sugestões ou 7 possibilidades, são 7 leis universais, tão confiáveis e imutáveis quanto a lei da gravidade. Você pode ignorá-las, mas elas continuarão operando. Você pode duvidar delas, mas elas continuarão moldando sua realidade. Você pode violá-las, e elas continuarão produzindo consequências previsíveis. Ou você pode alinhá-las conscientemente, deliberadamente, e transformar sua existência financeira de dentro para fora. Estas verdades foram extraídas da intersecção sagrada, onde fé e método se tornam indistinguíveis, onde oração e ação são a mesma coisa, onde decretar e fazer acontecer é um único movimento da alma. Este não é conhecimento comum, este é conhecimento ancestral que foi esquecido, enterrado sob camadas de condicionamento moderno, mas que nunca perdeu seu poder. Prepare sua mente para o que vem a seguir, porque o que você está prestes a ouvir não pode ser desconhecido. Uma vez que estas 7 verdades penetrem sua consciência, elas a reorganizarão permanentemente. Você verá dinheiro de forma diferente. Verá seu trabalho de forma diferente, verá a si mesmo de forma diferente, e não há retorno ao estado de ignorância anterior. Esta é a sua linha divisória, o momento em que sua vida financeira se parte em 2, o antes e o depois. Tudo o que você viveu até agora foi a preparação para este instante de revelação. Cada frustração, cada conta não paga, cada noite de ansiedade, tudo estava te conduzindo para este ponto de virada, porque agora, finalmente, você terá o mapa completo, as 7 verdades sobre dinheiro que mudarão tudo, e a primeira delas desafiará tudo o que você pensava saber sobre a própria natureza da riqueza. A primeira verdade é a mais fundamental de todas, e também a mais difícil de aceitar para uma mente condicionada pelo materialismo. Dinheiro é energia espiritual materializada. Não é papel. Não é metal, não são números digitais flutuando em servidores bancários. Estas são apenas as formas físicas temporárias que essa energia assume para poder circular no plano material. Mas a essência do dinheiro, sua verdadeira natureza, é pura vibração de consciência cristalizada. É pensamento que se tornou tangível, é crença que atravessou o véu do invisível e se manifestou no visível. E se isso soa abstrato demais, observe o mundo ao seu redor. Cada objeto físico que existe começou como uma ideia na mente de alguém. Cada empresa, cada fortuna, cada império financeiro nasceu primeiro como um pensamento, um conceito, uma visão mental que alguém decidiu acreditar com intensidade suficiente para materializá-la. A Bíblia sabia disso. Em Malaquias 3:10, há uma promessa que a maioria das pessoas lê de forma superficial. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. As pessoas se fixam no dízimo, na ação física de dar,
Mas o segredo está na frase abrir as janelas dos céus. Céus, no contexto espiritual, representa o reino das ideias, da consciência, do invisível. O que está sendo dito é que quando você opera na frequência correta, literalmente portais de abundância se abrem na dimensão do pensamento. E dessa dimensão, a riqueza flui para a materialidade. Napoleon Hill codificou este mesmo princípio quando falou sobre vibração de pensamento. Ele descobriu que pensamentos carregam frequências mensuráveis e que a frequência da riqueza atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que correspondem a essa vibração. Então, qual é o segredo oculto aqui? É que você não pode atrair aquilo que sua consciência rejeita. Se no nível mais profundo do seu ser você encara dinheiro apenas como uma ferramenta prática, como algo externo a você, algo que precisa ser conquistado pela força bruta do trabalho, você o manterá eternamente fora do seu alcance real, porque você está tentando capturar com as mãos algo que só pode ser atraído pela frequência magnética da sua mente. É como tentar pegar o vento com uma rede. Você pode se esgotar tentando, mas a natureza do que você busca exige outra abordagem completamente diferente. Dinheiro responde à consciência, assim como a água responde à gravidade, naturalmente, inevitavelmente, sem esforço, quando as condições estão alinhadas. Imagine sua mente como um transmissor de rádio. Você pode estar emitindo na frequência 98.5 FM, mas a estação da abundância transmite em 104.3 FM. Não importa o quanto você aumente o volume, não importa quantas horas você dedique a ouvir, você nunca captará aquela estação enquanto não sintonizar na frequência correta. E o que define sua frequência mental? Seus pensamentos habituais sobre dinheiro, suas emoções dominantes quando pensa em riqueza, suas crenças inconscientes sobre se você merece prosperidade. Cada vez que você pensa, não tenho dinheiro, você está transmitindo na frequência da escassez. E o universo, sendo um espelho perfeito de consciência, reflete essa frequência de volta para você na forma de circunstâncias materiais que confirmam sua transmissão. Você está literalmente criando sua pobreza através da repetição de pensamentos de pobreza. A aplicação prática desta primeira verdade começa agora, neste exato momento. Você precisa começar a tratar cada pensamento sobre dinheiro como um decreto espiritual, não como fantasia, não como esperança vaga, mas como um comando energético que está ativamente moldando sua realidade material. Quando você pensa, estou construindo minha fortuna, isso não é apenas uma afirmação positiva bonitinha, é você literalmente movendo energia no campo quântico da possibilidade, organizando partículas de potencial em padrões que eventualmente se solidificarão como dinheiro físico na sua vida. A ciência quântica moderna está começando a validar o que os místicos sempre souberam. O observador afeta o observado. Sua consciência não é passiva, ela é criativa, e cada pensamento é um ato de criação. A segunda verdade é ainda mais perturbadora porque expõe uma sabotagem que a maioria das pessoas carrega sem saber. Você repele o que secretamente condena. Durante séculos, uma distorção religiosa envenenou a relação da humanidade com a riqueza. A frase "o dinheiro é a raiz de todo mal" foi repetida em púlpitos e gravada nas mentes de bilhões de pessoas. Mas essa citação está errada. A passagem bíblica real, em 1 Timóteo 6,10, diz: "O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males." Não o dinheiro em si, mas a obsessão idólatra, a ganância que destrói a alma. Mas essa distinção crucial foi perdida. E o resultado? Gerações inteiras de pessoas foram programadas para associar riqueza com imoralidade, para sentir culpa quando desejam prosperidade, para acreditar subconscientemente que ser virtuoso significa ser pobre. Napoleon Hill identificou este fenômeno e o nomeou com precisão cirúrgica: autossabotagem programada. Ele observou que muitas pessoas faziam tudo certo externamente, trabalhavam duro, planejavam, executavam, mas sempre algo dava errado no último momento. Um negócio que parecia garantido desmoronava. Um investimento promissor azedava. Uma promoção esperada ia para outra pessoa. E a razão não era azar, era o conflito interno entre o desejo consciente de riqueza e a condenação inconsciente da riqueza. A mente subconsciente, que controla 90% das suas ações e atrai as circunstâncias da sua vida, estava seguindo a programação mais profunda. Riqueza é má, pessoas ricas são corruptas, eu não quero ser assim. Então,
Vou sabotar qualquer caminho que me leve para lá. E sabota, com perfeição cruel. Este é o segredo que explica por que pessoas boas, trabalhadoras e inteligentes permanecem pobres, enquanto outras, nem sempre as mais virtuosas, acumulam fortunas. Não é injustiça divina, não é sorte, é alinhamento interno. As pessoas prósperas, conscientemente ou não carregam culpa em relação ao dinheiro. Elas o veem como neutro, como uma ferramenta, como energia que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das intenções de quem a possui. Mas as pessoas financeiramente travadas, elas carregam um juiz interno que condena a própria coisa que dizem desejar. E você não pode segurar com as mãos aquilo que seu coração rejeita. É impossível. A repulsão magnética é mais forte que qualquer esforço de vontade consciente. Pense em um ímã. Se você tentar forçar dois polos idênticos a se juntarem, eles se repelem. Quanto mais força você aplica, mais forte é a resistência. Sua relação com o dinheiro funciona exatamente assim. Se no fundo da sua alma você acredita que riqueza corrompe, que pessoas ricas são egoístas, que ter mais do que o necessário é ganância, você está configurado no polo de repulsão. E então passa a vida inteira aplicando força, tentando atrair dinheiro, mas a configuração magnética da sua consciência está empurrando para longe com igual intensidade. O resultado? Você fica parado, exausto, frustrado, sem entender por que o dinheiro nunca gruda em você, porque sempre escorre pelos dedos, porque nunca se acumula verdadeiramente. A aplicação desta segunda verdade exige coragem brutal de olhar para dentro. Você precisa identificar e dissolver a culpa religiosa, cultural e familiar em torno da riqueza. Precisa fazer as pazes com o dinheiro. Precisa perdoar as pessoas ricas por serem ricas. Precisa parar de julgar a prosperidade alheia como se fosse evidência de caráter duvidoso, porque cada julgamento que você faz sobre a riqueza dos outros é um decreto sobre sua própria impossibilidade de prosperar. Quando você pensa, ele só ficou rico porque é desonesto, você está programando seu subconsciente com a equação riqueza igual desonestidade. E como você não quer ser desonesto, seu subconsciente garantirá que você nunca seja rico. É simples assim e é devastadoramente eficaz. Comece hoje a reescrever esta narrativa. Quando vir alguém próspero, ao invés de procurar defeitos, procure princípios. Ao invés de suspeitar, aprenda. Ao invés de invejar, celebre. Porque celebração é uma forma de alinhamento vibracional. Quando você genuinamente se alegra com a prosperidade alheia, você está dizendo ao universo: eu aprovo a abundância. Eu aceito a abundância. Eu mereço a abundância. E o universo, que não julga, que apenas responde, começará a te entregar experiências que correspondem a essa nova frequência. A culpa precisa morrer para que a fortuna possa nascer. E esta morte é uma escolha consciente que apenas você pode fazer. A terceira verdade inverte completamente a lógica financeira convencional. Generosidade é o portal, não a consequência. A mente programada pela escassez acredita na seguinte sequência: primeiro eu acumulo, depois que tiver o suficiente, então posso dar. Parece lógico, parece responsável, parece sensato, mas é exatamente o oposto de como as leis da prosperidade realmente funcionam. Provérbios 11, 24, 25 revela algo que desafia a aritmética comum. Há os que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e os que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Leia novamente. Aqueles que espalham recebem mais. Aqueles que retêm com excesso perdem. Isto não é moralismo, é física espiritual. Napoleon Hill confirmou este princípio através de observação empírica. Ele notou que todos os homens verdadeiramente ricos que estudou tinham um traço em comum. Eles eram generosos antes de serem ricos, não depois. Eles davam quando ainda tinham pouco. Eles investiam em outros quando mal podiam investir em si mesmos. E Hill concluiu que dar cria um vácuo mental. Quando você dá, sua mente subconsciente registra: eu tenho mais do que preciso, eu tenho o suficiente para compartilhar, eu opero na frequência da abundância. E o universo, respondendo a essa frequência, é forçado a preencher o vácuo. Tem que preencher, porque a natureza abomina o vazio. E a consciência de abundância atrai a abundância com a mesma certeza que um pulmão vazio suga ar. O segredo oculto aqui é que generosidade não é sobre o receptor, é sobre o doador. Não é sobre ajudar os outros, embora isso aconteça. É sobre reprogramar sua própria identidade financeira. Cada ato de dar
É uma declaração poderosa. Eu não sou escravo da escassez. Eu não estou preso. Eu tenho mais do que suficiente. Eu sou uma fonte, não um poço seco. E quanto mais você declara isso através de ações concretas, mais sua mente subconsciente aceita como verdade. E quando seu subconsciente aceita que você é abundante, ele começa a atrair circunstâncias que confirmam essa identidade. Oportunidades aparecem. Pessoas certas surgem, ideias lucrativas emergem. Não por magia, mas por alinhamento de frequência. Pense em um rio. Se você construir uma represa e tentar segurar toda a mágoa para você, o que acontece? A água estagna, apodrece, perde vitalidade. Mas se você permite que o rio flua através de você, sempre haverá água fresca chegando. Sempre. O fluxo garante o abastecimento. Sua vida financeira é esse rio. Quando você retém com medo, quando segura cada centavo com ansiedade sufocante, você está construindo represas. E a energia do dinheiro, que por natureza precisa circular, estagna, apodrece e eventualmente seca. Mas quando você dá, mesmo simbolicamente, mesmo em pequenas quantidades, você mantém o fluxo ativo e o que flui sempre retorna multiplicado. A aplicação desta terceira verdade é a mais desafiadora porque pede que você faça o oposto do que sua lógica de escassez grita. Você precisa começar a dar antes de ter condições, não de forma irresponsável que comprometa suas obrigações básicas, mas simbolicamente. Se você tem R$10, dê 1. Se tem 100, dê 10. Se tem apenas 5, dê 50 centavos. O valor importa menos que o ato, porque o ato está comunicando algo profundo ao seu subconsciente e ao campo energético que te rodeia. Eu confio, eu sei que mais virá, eu opero na lei da abundância, não na tirania da escassez. E essa comunicação repetida consistentemente reescreverá sua realidade financeira mais rápido do que 1000 horas de trabalho extra feitas com mentalidade de pobreza. A quarta verdade expõe o poder aterrorizante e libertador da linguagem. Sua palavra cria sua realidade financeira. Provérbios 18:21 declara com autoridade absoluta: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Não é metáfora, não é exagero poético, é literalidade. Cada palavra que sai da sua boca é um tijolo na construção da sua realidade material. Cada frase sobre dinheiro que você pronuncia é um feitiço, sim, um feitiço, no sentido mais antigo e verdadeiro da palavra. Você está lançando encantamentos sobre sua própria vida, quer perceba ou não, e a maioria das pessoas está inconscientemente amaldiçoando sua própria prosperidade através das palavras que escolhe usar diariamente. Napoleon Hill chamou este princípio de autossugestão e o identificou como a ferramenta mais poderosa de controle da mente subconsciente. Ele descobriu que o subconsciente não distingue entre verdade e mentira, entre realidade e imaginação. Ele simplesmente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção e convicção. Então, quando você diz repetidamente: estou quebrado, não tenho dinheiro, nunca vou sair dessa situação, você está literalmente programando seu subconsciente para criar circunstâncias que validem essas declarações. Seu subconsciente escuta, aceita como ordem e trabalha incansavelmente para tornar suas palavras profeticamente verdadeiras. Você se torna um profeta da sua própria miséria financeira. O segredo que poucas pessoas compreendem é que suas palavras não apenas refletem sua realidade, elas a constroem ativamente. Cada vez que você diz, não posso pagar isso, você está reforçando a identidade de alguém que não pode. Cada vez que você reclama sobre falta de dinheiro, você está invocando mais falta. Cada vez que você descreve sua situação financeira em termos de derrota, você está decretando mais derrota. E o universo, que é um servo obediente da consciência, simplesmente diz sim e entrega exatamente o que você pediu através das suas palavras. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é neutro. Ele não julga se suas palavras são boas para você ou não. Ele apenas manifesta o que você declara com consistência. Agora, imagine o oposto. Imagine que você começa a usar suas palavras como ferramentas conscientes de construção de realidade. Ao invés de estou quebrado, você diz estou no processo de construir minha fortuna. Ao invés de não tenho dinheiro, você diz o dinheiro está fluindo para mim de múltiplas fontes. Ao invés de nunca vou conseguir, você diz minha abundância está se manifestando agora. Parece bobagem? Parece auto-engano? Apenas para a mente que ainda não compreendeu que toda a realidade material
Começou como uma realidade mental primeiro. Você não está mentindo, você está criando, está usando a mesma ferramenta que sempre usou, mas agora conscientemente, direcionadamente, a serviço da sua prosperidade, ao invés da sua pobreza. A aplicação desta quarta verdade requer vigilância implacável. Você precisa auditar sua própria fala, cada palavra, especialmente as frases automáticas, aquelas que saem sem pensar. Isso é muito caro, eu não posso, não tenho condições, estou duro. Cada uma dessas frases precisa ser identificada e eliminada do seu vocabulário como se fossem vírus letais, porque são vírus linguísticos que infectam sua realidade financeira. Substitua-as. Isso é um investimento que escolho fazer ou não fazer. Eu posso criar formas de ter isso. Estou organizando meus recursos. Meu dinheiro está em movimento. Palavras de poder, palavras de criação, palavras que abrem portais ao invés de fechá-los. A quinta verdade desafia a distinção que a sociedade faz entre preguiça física e mental. Preguiça mental é mais destrutiva que preguiça física. Você pode trabalhar 16 horas por dia, pode suar, pode exaurir seu corpo até o limite, mas se sua mente está ociosa, se não há clareza cristalina sobre o que você está construindo e por quê, todo esse esforço é apenas movimento sem direção. É atividade frenética que produz exaustão, mas não prosperidade. Provérbios 6:11 usa a formiga como exemplo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. A formiga não apenas trabalha, ela trabalha com estratégia, ela prepara, ela planeja. Há intencionalidade em cada movimento. Napoleon Hill passou 20 anos estudando a diferença entre pessoas que trabalham duro e permanecem pobres, e pessoas que trabalham com inteligência e constroem impérios. E sua conclusão foi devastadora. A diferença não estava na quantidade de esforço, mas na clareza de propósito definido. Ele descobriu que todo ser humano verdadeiramente bem-sucedido possuía um objetivo específico, mensurável, com prazo definido. Não era quero ser rico, não era quero ter mais dinheiro, era quero ter exatamente R$500 mil até dezembro de 2026 para comprar minha liberdade financeira e viajar pelo mundo com minha família. Especificidade, data, razão emocional poderosa. Isso é propósito definido, e essa clareza mental ativa forças no subconsciente e no universo que a vagueza nunca consegue tocar. O segredo oculto aqui é que sua mente subconsciente, que é infinitamente mais poderosa que sua mente consciente, não consegue trabalhar com conceitos vagos. Ela precisa de instruções precisas. É como um GPS. Se você digitar quero ir para algum lugar legal, ele não pode te guiar. Mas se você digitar o endereço exato, ele calcula a rota, identifica obstáculos, recalcula quando necessário e te leva inevitavelmente ao destino. Sua mente funciona exatamente assim. Quando você diz vagamente, quero mais dinheiro, ela não tem como te ajudar. Mas quando você declara com precisão absoluta quanto, quando e para quê, ela se torna uma força imparável, trabalhando 24 horas por dia para materializar esse objetivo específico. A maioria das pessoas é preguiçosa mentalmente, porque pensar com clareza exige esforço, exige sentar em silêncio e definir números reais. Exige enfrentar o medo de declarar um objetivo grande e específico, porque isso torna o fracasso igualmente específico. É mais confortável permanecer na nebulosidade do quero melhorar minha vida financeira, mas esse conforto é veneno. É a preguiça mental que te mantém preso, porque sem clareza sua mente subconsciente não sabe o que atrair. Sem especificidade, o universo não sabe o que te entregar. E você permanece em movimento perpétuo que não leva a lugar nenhum, como um hamster em uma roda, correndo intensamente, mas sempre no mesmo lugar. A aplicação desta quinta verdade começa com um ritual de clareza. Pegue papel e caneta agora, não depois. Agora, e responda 3 perguntas com honestidade brutal. Quanto dinheiro exatamente eu quero ter? Até quando eu quero ter esse valor? Por que esse número é importante para mim emocionalmente? Se você não conseguir responder essas 3 perguntas com números e datas específicas, você está operando na preguiça mental, e enquanto operar nela, a prosperidade permanecerá uma fantasia nebulosa ao invés de um objetivo alcançável. Defina. Seja específico,
Coloque um prazo. Conecte com uma razão emocional profunda e observe sua mente subconsciente despertar como um gigante que finalmente recebeu uma missão clara. A sexta verdade é talvez a mais dolorosa de aplicar, porque frequentemente exige cortar laços com pessoas que amamos. Sociedades erradas drenam prosperidade. Provérbios 13:20 não deixa espaço para ambiguidade. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Seus pensamentos, suas crenças, suas expectativas, sua linguagem, sua frequência vibracional, tudo isso é moldado pelas pessoas que te rodeiam. E se essas pessoas operam na frequência da escassez, da reclamação constante, da resignação financeira, do cinismo em relação à riqueza, você será puxado para baixo gravitacionalmente. Não importa quanta força de vontade individual você possua. Napoleon Hill identificou este princípio e o elevou a um dos pilares centrais da prosperidade, o conceito de mastermind. Ele observou que nenhum homem constrói riqueza significativa sozinho, absolutamente nenhum. Todos estão rodeados por um círculo de mentes aliadas que pensam em abundância, que desafiam mutuamente a crescer, que elevam uns aos outros através de associação consciente. 2 mentes alinhadas em propósito comum não somam, elas multiplicam. 3 mentes multiplicam exponencialmente, mas o oposto também é verdade. Associação com mentes de escassez não subtrai, ela divide, ela fragmenta, ela drena sua energia vital e sua frequência de prosperidade até que você se torne idêntico ao ambiente mental que te cerca. O segredo que ninguém quer admitir é que certas pessoas em sua vida são âncoras financeiras, não porque sejam más, não porque não te amem, mas porque suas crenças sobre dinheiro, suas conversas habituais, sua visão de mundo, tudo isso cria um campo gravitacional de escassez que te puxa constantemente para baixo. Quando você tenta subir, eles te lembram dos riscos. Quando você sonha grande, eles te trazem de volta à realidade. Quando você começa a prosperar, eles te acusam de estar mudando, de estar se tornando ganancioso, de estar esquecendo de onde veio. E essas palavras ditas por pessoas que você ama carregam poder emocional devastador. Elas penetram suas defesas. Elas plantam dúvidas. Elas te reprogramam de volta à pobreza. Pense em um balde de caranguejos. Quando um caranguejo tenta sair, os outros o puxam de volta, não por malícia, simplesmente por instinto de manter todos no mesmo nível. Muitas famílias, muitos círculos sociais operam exatamente assim. Há uma lealdade tóxica à mediocridade compartilhada. Uma pressão invisível, mas poderosa, para que ninguém se destaque, ninguém prospere além do grupo, ninguém prove que a mudança é possível. Porque se você mudar, se você prosperar, se você sair do balde, você se torna um espelho que reflete a escolha que os outros fizeram de permanecer. E esse espelho é insuportável para aqueles que ainda não estão prontos para fazer a mesma escolha. A aplicação desta sexta verdade exige coragem que poucos possuem. Você precisa auditar seu círculo social com honestidade brutal. Pergunte-se: as 5 pessoas com quem mais convivo me elevam ou me puxam para baixo? Seus sonhos são maiores ou menores que os meus? Eles celebram minha ambição ou a consideram ameaçadora? E então, você precisa fazer escolhas difíceis. Não significa necessariamente cortar pessoas completamente, especialmente família, mas significa reduzir drasticamente o tempo de exposição a mentalidades de escassez. Significa buscar ativamente novas associações com pessoas que já vivem a realidade financeira que você deseja. Significa, às vezes, ficar sozinho por um período enquanto você se reprograma, porque solidão consciente é melhor que companhia tóxica inconsciente. A 7ª e última verdade desafia a própria percepção do tempo. O tempo é ilusão. A decisão é instantânea. A mente condicionada acredita que transformação financeira é um processo lento que leva anos, talvez décadas. E há verdade parcial nisso quando se fala da manifestação material completa. Mas o momento crucial, o ponto de virada real, não é um processo, é um instante. Eclesiastes 3:1 é frequentemente mal interpretado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As pessoas usam isso para justificar espera passiva, mas o versículo não está falando de espera, está falando de alinhamento com o momento certo, que só pode ser reconhecido por quem já tomou a decisão interna primeiro. Napoleon Hill foi absolutamente claro sobre isso. A riqueza começa com um estado mental, não com uma ação.
Não com um plano, com um estado mental. E um estado mental muda instantaneamente no momento em que você decide mudá-lo. Ele estudou centenas de casos de pessoas que viveram na pobreza por anos e então, em um único momento de decisão irrevogável, mudaram completamente sua trajetória. O que mudou naquele momento não foram as circunstâncias externas, foi a identidade interna. Foi a morte completa da pessoa que aceitava a pobreza e o nascimento da pessoa que exigia prosperidade. E essa morte e renascimento não levaram anos, levaram um segundo de decisão absoluta que não admite retorno. O segredo final é este: você não precisa de mais tempo. Você precisa de uma decisão verdadeira. E a maioria das pessoas nunca toma uma decisão verdadeira sobre sua vida financeira. Elas tomam preferências, elas tomam desejos, elas tomam esperanças, mas decisão real, aquela que queima as pontes e não deixa caminho de volta, aquela que reorganiza toda a identidade, essa é rara. Decisão vem da palavra latina decidere, que significa cortar fora. Quando você verdadeiramente decide, você corta todas as outras possibilidades. Não há plano B, não há vou tentar e ver o que acontece. Há apenas isto vai acontecer porque eu decidi e minha decisão é absoluta. Pense no momento em que você decide pular de um trampolim. Não quando você está pensando em pular, não quando está se preparando para pular, mas o momento exato em que seus pés deixam a plataforma e você está no ar. Nesse momento, não há mais escolha. Você está comprometido. A gravidade fará o resto. Decisão financeira verdadeira é exatamente assim. É o momento em que você para de pensar sobre mudar e simplesmente muda. É o segundo em que sua identidade antiga morre e uma nova nasce. E nesse segundo, tudo realmente muda. Mesmo que as circunstâncias externas ainda levem tempo para se reorganizar e refletir a nova realidade interna. A aplicação desta sétima verdade é a mais simples e a mais difícil. Simples porque é apenas um momento. Difícil porque exige renunciar completamente à pessoa que você foi. Você precisa fazer uma declaração interna, agora, não amanhã. Eu decido ser próspero, não como esperança, não como possibilidade, como fato inevitável. E a partir deste momento, cada pensamento, cada palavra, cada ação será alinhada com essa decisão absoluta. E quando você fizer isso de verdade, quando não for apenas palavras, mas uma reorganização completa da sua identidade nuclear, o universo não terá escolha senão começar a reorganizar as circunstâncias externas para corresponder à sua nova frequência, porque você terá se tornado, na essência, uma pessoa diferente. E pessoas diferentes vivem realidades diferentes. Estas são as 7 verdades, 7 leis que sempre estiveram operando, quer você as conhecesse ou não. 7 princípios que separam aqueles que acumulam riqueza daqueles que apenas sobrevivem. E agora você as conhece completamente, sem fragmentação, sem mistério. O mapa está nas suas mãos e a pergunta não é mais: será que é possível? A pergunta agora é muito mais pessoal, muito mais desafiadora. Você terá a coragem de viver como se estas verdades fossem absolutas? Porque elas são, e sua vida financeira, a partir de agora, será o testemunho vivo de se você escolheu acreditar nelas ou se escolheu permanecer escravo das antigas programações que te trouxeram até aqui. Feche os olhos por um momento e imagine comigo. Imagine acordar amanhã e a primeira coisa que você sente não é aquele aperto familiar de ansiedade no estômago. Não é aquele peso que te faz querer puxar as cobertas de volta e adiar o dia. Ao invés disso, há uma sensação de calma, de possibilidade, de expectativa tranquila. Você se levanta e abre seu aplicativo bancário. Não com medo do que vai encontrar, mas com curiosidade sobre quanto cresceu. E lá estão os números, não mais estagnados, não mais sufocando, mas fluindo, crescendo, refletindo a nova frequência que você instalou em sua consciência. Esta não é fantasia. Esta é a consequência inevitável de operar pelas 7 verdades que você acabou de conhecer. Esta é sua vida depois da reprogramação. Imagine olhar para seus filhos e não sentir aquele aperto de culpa por não poder dar a eles tudo o que merecem. Ao invés disso, você vê oportunidades que pode criar para eles, viagens que podem expandir suas mentes, educação que pode desbloquear seus potenciais, experiências que se tornarão memórias preciosas, ao invés de arrependimentos do que não foi possível. Imagine ser a pessoa na família que pode ajudar quando surge uma emergência,
ao invés de ser a pessoa que precisa pedir emprestado. Imagine a dignidade restaurada de saber que você não será um fardo para ninguém, que você construiu algo sólido, que você finalmente quebrou o ciclo geracional de escassez que foi transmitido de avô para pai, de pai para você, mas que termina aqui, agora, com você. Imagine ter tempo, não aquele tempo fragmentado entre obrigações sufocantes, mas tempo real, tempo para respirar, tempo para pensar, tempo para estar presente com as pessoas que você ama, ao invés de estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente, calculando contas e preocupações. Imagine não precisar vender cada hora do seu dia apenas para manter as engrenagens girando. Imagine poder escolher projetos que te inspiram, trabalhos que te energizam, ao invés de aceitar qualquer coisa porque a conta de luz precisa ser paga. Isso é liberdade, liberdade real, e ela não é privilégio de alguns sortudos. Ela é o resultado natural de operar pelas leis corretas de consciência financeira. Imagine olhar no espelho e ver não resignação, mas triunfo. Ver nos seus próprios olhos a evidência de que você não foi derrotado pelo sistema, que você descobriu o código, que você reprogramou sua matriz interna e agora está vivendo uma realidade que antes parecia reservada apenas para outros. Imagine a conversa interna mudando de "por que comigo?" para "é claro que comigo", porque eu alinhei com as leis universais da prosperidade. Imagine não mais se sentir vítima de circunstâncias, mas arquiteto consciente da sua experiência material. Este é o poder que as 7 verdades te entregam. Não poder sobre outros. Poder sobre a única coisa que realmente importa: sua própria mente. Mas esta transformação não acontecerá porque você ouviu este vídeo. Ela não acontecerá porque você concordou intelectualmente com as verdades apresentadas. Ela acontecerá apenas se você fizer algo agora, não amanhã, não quando se sentir pronto, agora, porque transformação real não é um processo gradual de aquecimento, é um salto quântico que acontece no momento da decisão irrevogável. Então aqui está o que você fará. Escolha uma destas 7 verdades, apenas uma, aquela que mais ressoou no seu peito enquanto você ouvia, aquela que fez algo dentro de você vibrar e dizer, sim, isso. Pode ser qualquer uma, não importa qual. O que importa é o compromisso absoluto que você fará com ela. Pelos próximos 7 dias, você viverá como se aquela verdade fosse a lei mais absoluta do universo, mais confiável que a gravidade, mais certa que o nascer do sol. Se você escolheu a primeira verdade, dinheiro como energia espiritual, então você tratará cada pensamento sobre dinheiro como um decreto sagrado pelos próximos 7 dias. Se escolheu a segunda, sobre não condenar a riqueza, você conscientemente celebrará cada manifestação de prosperidade que ver ao seu redor. Se escolheu a terceira, sobre generosidade, você dará algo todos os dias, mesmo que seja R$1. Se escolheu a quarta, sobre o poder das palavras, você eliminará completamente frases de escassez do seu vocabulário. Se escolheu a quinta, sobre clareza mental, você escreverá seu objetivo financeiro específico e o lerá 3 vezes ao dia. Se escolheu a sexta, sobre sociedades corretas, você reduzirá tempo com influências de escassez e buscará uma nova conexão com mentalidade de abundância. Se escolheu a sétima, sobre decisão instantânea, você declarará agora mesmo sua nova identidade financeira e não permitirá nenhum pensamento que contradiga essa declaração. 7 dias, apenas 7 dias de alinhamento absoluto com uma única verdade. E ao final desses 7 dias, observe o que aconteceu. Não apenas externamente, embora mudanças externas provavelmente já terão começado, mas principalmente internamente. Observe como você se sente diferente, como pensa diferente, como responde ao dinheiro diferente, como oportunidades que sempre estiveram lá de repente se tornam visíveis, porque sua frequência mudou. E quando você vir a evidência dessa verdade operando na sua vida, você terá algo que nenhum vídeo, nenhum livro, nenhum guru pode te dar. Convicção nascida de experiência pessoal. E convicção verdadeira é imparável. Sua transformação financeira não precisa da minha permissão. Ela não precisa de condições externas perfeitas. Ela não precisa de mais tempo. Ela precisa apenas da sua decisão. E essa decisão não é sobre fazer mais, trabalhar mais, esforçar-se mais. Essa decisão é sobre ser diferente, sobre instalar uma nova frequência de consciência, sobre olhar para o espelho e declarar: eu não sou mais a pessoa que aceita escassez, eu sou a pessoa que decretou prosperidade.
E tudo em minha vida está se reorganizando para refletir essa verdade. E quando você fizer essa declaração, não como esperança, mas como fato consumado na dimensão da consciência que precede a materialidade, o universo não tem escolha senão obedecer. Porque é assim que as leis funcionam. Elas não fazem exceções. Elas apenas respondem à frequência que você emite. Então lembre-se destas palavras. Deixe-as ecoarem em sua mente nos momentos de dúvida. Deixe-as te fortalecerem quando a velha programação tentar ressurgir. Deixe-as serem o mantra que você repete até que se tornem tão automáticas quanto respirar. Sua riqueza nasce no invisível antes de se manifestar no tangível. Sua riqueza nasce no invisível antes de se manifestar no tangível. Sua riqueza nasce no invisível antes de se manifestar no tangível. Esta é a verdade final, o princípio que governa todos os outros. Tudo que você vê ao seu redor foi primeiro pensamento. Tudo que você ainda verá em sua conta bancária está sendo gestado agora na dimensão dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas crenças. E você, finalmente, tem as ferramentas para gestar riqueza conscientemente. Agora use-as. Sua prosperidade está esperando. Ela sempre esteve. Ela estava apenas aguardando que você sintonizasse na frequência correta. E agora você sabe como.